Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Diego Fares mais uma vez aqui na área para fazermos a análise mais completa das questões do Enem. Hoje nós vamos estudar, sim, eu falei estudar, a questão 126 da prova do Enem de 2022, Enem Principal, Caderno Azul. Primeiramente, a gente faz a leitura atenta do enunciado, a gente entende a temática envolvida na questão, eu dou uma aula para você do assunto referente a essa questão e aí nós finalizamos então com a resposta. Vamos comigo? O enunciado diz o seguinte: água bruta coletada de mananciais apresenta alto índice de sólidos suspensos, o que a deixa com aspecto turvo. Para se obter uma água límpida e potável, ela deve passar por um processo de purificação numa estação de tratamento de água. Nesse processo, as principais etapas são nessa ordem: coagulação, decantação, filtração, desinfecção e fluoretação. Qual é a etapa de retirada de grande parte desses sólidos? E aí você tem as opções: coagulação, decantação, filtração, desinfecção ou fluoretação. Muito bem. A gente está aqui diante de uma questão, não sei se é a palavra certa, mas vou usar essa, um tanto quanto polêmica, porque muitos alunos talvez discordaram do gabarito, acharam que poderiam ter duas respostas, e aqui é uma questão que você precisa ter muito jogo de cintura na interpretação. E antes de mais nada, antes da gente falar dessa parte polêmica, primeiro você tem que entender o assunto envolvido nessa questão, que chama-se tratamento de água. Se você fez essa prova do Enem de 2022 e já maratonou os vídeos aqui do canal, isso aqui para você foi mão na roda, essa questão. Porque o que mais tem aqui é vídeo no canal que eu falo de tratamento de água, questões dos Enems anteriores que eu já falei sobre tratamento de água. Então, para você entender essa temática, primeiro ponto. Por que a água ela necessita de tratamento, tá, galera? Porque muitas vezes essa água ela não está própria para o consumo, ela não está própria para a utilização, ela não é uma água potável. A água potável é aquela água que é própria para o uso humano, uso e consumo humano. Basicamente, a gente tem dois tipos de mananciais em que você pode extrair essa água para uso. Existem os mananciais subterrâneos, que são os lençóis freáticos, vamos dizer assim, que são as águas que ficam embaixo da terra. De um modo geral, essas águas estão mais protegidas da questão da poluição. Então, quando você extrai a água subterrânea, se ela não estiver contaminada, se ela não estiver próxima a uma fossa ou a um local muito poluído, às vezes você pega aquela água, faz ali uma cloração, coloca cloro só para garantir que não vai haver a reprodução de micro-organismos ali em excesso e pronto, ó, vida que segue, distribui para a população. São águas, em tese, super baratas, porque o tratamento dela é muito simples. A questão é que se a gente parar para analisar, esse tipo de água está ficando cada vez mais escassa. E o que a gente tem, que é o segundo tipo de manancial, que eu ia explicar para vocês, são os mananciais de superfície. E esses, boa parte deles estão poluídos, principalmente esses mananciais de grandes cidades, em que as pessoas jogam lixo e acabam contaminando essa água, tá? Agora, muito cuidado, tá, gente? A água que vai receber tratamento para ser distribuída, ela não deve ser um esgoto. Você não vai pegar o esgoto para tratar. Existe uma diferença de tratamento de água e tratamento de esgoto, que é o efluente. É até importante eu destacar. O tratamento de água, ele é feito numa ETA, que é a Estação de Tratamento de Água. O esgoto da sua casa, o esgoto dos locais, enfim, ele teoricamente deveria ser tratado, assim espera, né? A gente espera a situação ideal, pelo menos, ele teoricamente deveria ser tratado numa estação de tratamento de efluentes, tá? Então aqui a gente teria a estação de tratamento de efluente. E o efluente seria o esgoto propriamente dito. Professor, mas se trata esgoto? Sim. Esse esgoto ele precisa ser tratado porque essa água do esgoto ela tem que ser devolvida à natureza. Então,
Numa situação perfeita, vamos imaginar que o nosso país ele tivesse saneamento básico em todas as localidades, que era para ter, gente, é o mínimo, por isso que o nome diz saneamento básico, é o básico, mas até isso falta no nosso país. Se todos os locais tivessem saneamento básico, esse esgoto das residências, eles iriam ser recolhidos, iriam ser tratados numa estação de tratamento de efluente e essa água ela é devolvida para a natureza. Professor, mas essa água ela está contaminada? É uma água quase limpa, praticamente limpa. Ela não é uma água que poderia ser utilizada para consumo humano num primeiro momento, porque aí teria que receber um tratamento muito mais forte. Mas ela pode ser devolvida para a natureza sem nenhum tipo de contaminação, porque a própria natureza tenderia a degradar o resto daquele material que eventualmente estivesse lá, e aquela água, futuramente, sendo tratada pela própria natureza, passando lá por todo o ciclo hidrológico, que é o ciclo da água no nosso planeta, uma hora ela poderia ser uma água de consumo. Daqui a mais um tempo você poderia estar bebendo aquelas mesmas moléculas de água que um dia foram efluentes. Então isso é o ciclo normal. Como isso não acontece, galera, o que a gente precisa analisar é que a água que vai ser tratada, ela tem que ser coletada de um manancial, vai ser uma água que não vai estar limpa, mas ao mesmo tempo ela não vai estar podre, não é uma água de esgoto. Vou dar um exemplo para vocês. Aqui no Amazonas, em Manaus, onde eu moro, a nossa água que é tratada, ela é retirada do Rio Negro, tá? Infelizmente, o Rio Negro ele recebe ali alguma carga de poluição, só que o volume do rio é muito grande, acaba que isso tudo dilui, então nós temos uma água ali que ela não é não é um esgoto, né? Ainda não, infelizmente, não é um esgoto, mas também longe de ser uma água ultra mega limpa, que é só pegar aquela água e distribuir para a população, ela precisa ser tratada. Outro detalhe importante, a gente precisa observar a questão da acidez dessa água, porque existem águas que são ácidas, como por exemplo é o caso das águas amazônicas, que a água da chuva lava o material da floresta em decomposição e isso gera ácidos orgânicos. Existem águas, por exemplo, que são águas extraídas em rochas, que são rochas carbonáticas, e aí certamente você vai ter uma água mais alcalina. Isso vai basicamente diferenciar no início do tratamento. É lógico que a captação da água seria a primeira etapa de tratamento, mas eu não vou escrever porque é o óbvio, essa água ela precisa ser captada. Depois que essa água ela é captada, ela vai para a estação de tratamento de água e ela vai receber num primeiro momento sulfato de alumínio. Você vai jogar sulfato de alumínio naquela água. É uma das etapas chamadas de coagulação barra floculação. Coagulação barra floculação. O que acontece, galera? Nessa etapa de coagulação-floculação, você vai jogar na água um agente coagulante que é o sulfato de alumínio, tá? Sulfato de alumínio, vou colocar aqui para vocês anotarem, ele é um agente coagulante. Professor, e o que isso faz? Vamos lá. Se a água ela já é alcalina, se a água que você está tratando ela já tem um caráter alcalino, você já parte direto para a coagulação e floculação, tá? Se por acaso essa água que você está captando, ela for uma água ácida, que é, por exemplo, o caso aqui da água do Amazonas, você vai precisar, antes da coagulação, executar uma etapa chamada de pré-alcalinização. Eu não coloquei aqui como etapa oficial porque justamente ela é opcional, vai depender da captação, do pH da água captada. Professor, tá, mas deixa eu só entender. E se for uma água ácida, o que a gente faz? Tá. Se for uma água ácida, antes dessa etapa opcional, vou deixar assim de roxo, você faz a pré-alcalinização. Pré-alcalinização. A pré-alcalinização ela consiste em você jogar cal, que é o óxido de cálcio, na água, ele é um óxido básico. Quando ele reage com a água, ele forma hidróxido de cálcio. E esse hidróxido de cálcio vai basificar o meio. É isso que a gente quer, basificação do meio, beleza? Ok, professor, então a água está alcalina,
Aí a gente joga o sulfato de alumínio. O que o sulfato de alumínio vai fazer? Muito bem. Vocês percebem que a questão falou que muitas vezes a água, quando ela é coletada desses mananciais, ela apresenta um alto índice de sólidos suspensos. É o que muitas vezes nós chamamos de coloide. É um material de natureza coloidal. Vou dar o exemplo para vocês mais uma vez aqui do Rio Negro. Rio Negro é uma água escurecida e ela é escurecida porque ela é um tipo de coloide, ela tem muita matéria orgânica. Então, quando você pega essa água e coloca ela contra a luz num copo, você vê que ela é uma água turva. Esse caráter turvo da água não quer dizer que ela necessariamente é suja, mas quer dizer que tem muito material orgânico ali em suspensão, são coloides. E então você precisa tirar aquele material dali. O problema do coloide é que ele não é pesado o suficiente para, por conta própria, sofrer decantação, mas ao mesmo tempo não é pequeno o suficiente para simplesmente ele sumir dali. Tá? Ele existe, ele está lá, eu estou vendo. Então você precisa tirar esse coloide, esse material em suspensão da água. E isso é feito a partir da etapa de coagulação-floculação. O sulfato de alumínio, ele contém o cátion alumínio 3+, certo? Esse cátion alumínio 3+, em contato com as hidroxilas do meio, porque a água ela foi previamente alcalinizada ou já é alcalinizada, ele produz o hidróxido de alumínio, tá? Essa etapa ela é chamada coagulação, essa reação. Por quê? O hidróxido de alumínio, galera, ele é como se fosse um coágulo, ele é como se fosse um gel, que ele vai pegar essa sujeira e vai abraçar. Esses coloides, o hidróxido de alumínio ele vai começar a abraçar. E um detalhe interessante é que esses coloides, eles muitas vezes são partículas que são carregadas negativamente. E o hidróxido de alumínio, ele é uma base, mas que ele tem forte caráter covalente. Então, se a gente imaginar um modelo de ligação covalente para o hidróxido de alumínio, eu vou desenhar a estrutura dele assim, ó, com tracinhos como se fossem ligações covalentes. Esse alumínio aqui, gente, ele tem carga positiva, né? Ao redor dele nós temos uma carga positiva, porque ele está ligado a 3 oxigênios, que são mais eletronegativos que ele. Então, esse alumínio ele tem carga positiva ao redor dele. E essa carga positiva atrai os coloides, que são as partículas de carga negativa. Ó. Então, a carga negativa aqui, tudo agarrando aqui no alumínio. Então, essa etapa chamada coagulação, você formou o coágulo, o hidróxido de alumínio. O hidróxido de alumínio vai pegar e vai agarrar essas partículas de natureza coloidal numa etapa chamada floculação. Acaba que é como se fosse uma coisa só, isso se chama de coagulação-floculação, tá? Então, ocorre essa aderência das partículas de natureza coloidal numa etapa chamada floculação, tá? Tá, professor, e o que vai acontecer com essa sujeira toda? Bom, o hidróxido de alumínio ele vai conseguir aderir esses coloides para formar uma massa grande e pesada. Essa massa grande e pesada, na etapa seguinte, ela vai passar por uma decantação. Então, essa sujeira bruta, essa maçaroca de hidróxido de alumínio e partículas orgânicas em suspensão, ela vai sofrer decantação. Então, você vai deixar aquilo ali em repouso e aquela sujeira vai para o fundo do tanque. Você vai tirar a sujeira bruta da água. Quando acaba esse processo aí, a decantação, a água já está com aspecto muito limpo, mas muito mais limpo. Você olha para a água, ela já começa a apresentar esse caráter de água mais cristalina, água transparente. É claro que a decantação por si só, ela não é capaz de tirar toda a sujeira da água, porque pode ser que ainda haja uma outra partícula que, por causa do seu tamanho, ela não sofreu decantação. É por isso que, na sequência, vem a filtração. A filtração é para tirar a sujeira mais delicada, aquela sujeira que não conseguiu sofrer decantação na etapa anterior. Lembro a vocês que essa filtração para tratamento de água, ela não é uma filtração com papel de filtro, como você filtra o teu café, tá, gente? Essa filtração está falando de camadas de areia, cascalho,
Carvão ativado, que é um detalhe que vocês precisam lembrar. Carvão ativo ou carvão ativado. O carvão ativado, gente, ele é um material poroso que ele consegue adsorver as moléculas odoríferas, as moléculas orgânicas que porventura estejam presentes na água, através de interações do tipo dipolo induzido, visto que o carvão ativado, ele é um material de natureza apolar, então ele retém essas moléculas orgânicas que são predominantemente apolares. Então, nessa filtração, além de você remover aquelas partículas que são visíveis, mas que não sofreram decantação, você remove também as partículas que gerariam cheiro ruim para a água, o gosto da água. Então, o carvão ativado ele é muito útil nesse sentido. Depois que a água passou pelo processo de filtração, você olha para ela e diz ela está limpíssima. Visual limpo, tá? Visualmente é uma água 100% limpa. Só que é lógico que essa água ela pode ter micro-organismos. Por isso é necessário fazer a etapa de cloração e fluoretação dessa água, tá? Cloração significa adição de cloro. Esse cloro serve para desinfetar a água, matar bichos. Sabe o cloro da piscina que você coloca? O cloro da água sanitária que você usa ali quando vai comer uma alface, lava com solução de hipoclorito de sódio, que é o nome químico do componente ativo da água sanitária? Pois é, essa etapa no tratamento é chamada cloração. Existe também a fluoretação, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, para que a água tenha um pouco de flúor para evitar cárie, tá, na população. Então, a população que vai consumir essa água, que vai beber essa água, precisa ter um pouquinho de flúor para evitar essa doença chamada cárie, tá bom? Depois que passou pela cloração e fluoretação, gente, a água já está limpíssima, já está pronta. Se houver a necessidade, você pode aqui no final fazer uma correção nova de pH, tá? Que é o que chamamos de pós-alcalinização. Pós-alcalinização. Só que essa pós-alcalinização é uma etapa meio que opcional, vai depender do pH final que a água está saindo. Você corrige novamente o pH com óxido de cálcio para deixar ali o mais próximo possível do 7. E aí depois disso é o bombeio. Aí a última etapa, que seria tipo meio óbvio também, mas não vou escrever aqui, seria o bombeio da água distribuída para a população. E aí qual que é a polêmica dessa questão? Ele fala que dos sólidos suspensos, tá? E para obter uma água limpa, ela deve passar por um processo de purificação. Ele fala as etapas e pergunta qual é a etapa que retira grande parte desses sólidos. Grande parte. Bom, quais são as duas alternativas que a galera poderia ficar na dúvida, tá? Decantação, tá? Decantação e a filtração, tá? A coagulação, ela não vai retirar, tá, gente? Ela vai meio que... A coagulação, floculação, ela vai aglutinar a sujeira. Ela não vai remover, ela aglutina. Então, essa aí eu eliminaria, tá? A desinfecção e a fluoretação, vocês sabem que não tem nada a ver, né? Essa etapa acontece quando a água já está limpa. Então, é para matar bicho e para deixar a água com flúor, tá? Aí, muita gente marcou filtração. Na filtração, ela retém, realmente. Só que lembra que a filtração ela vem depois da decantação. E a decantação, ela faz essa limpeza bruta da água, sabe? Aquela sujeira pesada. Lembra que eu falei para vocês? Coloca lá o coagulante, aí a sujeira vira aquela massa e aí você deixa aquilo ali em repouso, pronto. Depois da decantação, você tirou grande parte desses sólidos. A filtração vem na sequência para refinar essa retirada. Por isso que a alternativa correta aqui, gente, da 126, seria a letra B. Se você, meu querido aluno, já vem acompanhando os vídeos aqui do canal, eu acredito que todo mundo que se prepara para o Enem deveria obrigatoriamente maratonar os vídeos aqui do canal. Isso aqui que eu estou falando para vocês, quem já é seguidor antigo aqui do canal, nada disso que eu falei agora é novidade. Então, quem assistiu, por exemplo, em anos anteriores, resolução de outras questões do Enem, tudo isso aqui eu já havia falado. Lembra que eu falei para vocês,
As questões do Enem nunca vão se repetir, mas os assuntos, sim, eles são cíclicos. Tratamento de água, quantas vezes isso aqui já caiu na prova? E assim eu faço com todos os assuntos aqui do Enem. E você está assistindo o vídeo até o presente momento e não deixou o like. Quando você só assiste o vídeo aqui do canal de forma totalmente passiva, você não me estimula a continuar produzindo conteúdo. Vocês sabem hoje, gente, que na internet está cada vez mais difícil conteúdos educacionais disputarem com entretenimento. Você pega um canal de entretenimento aí, você vê um vídeo aí com milhares e às vezes milhões de visualizações, que ali trazem o quê? Entretenimento. Mas um vídeo educacional que vai te agregar, que pode mudar a tua vida, construir os teus alicerces, o teu futuro, às vezes você assiste, obrigado, professor, valeu. Então, deixa o like. Se você gostou desse trabalho e quer me ajudar, eu só te peço uma coisa, deixa o like e um comentário. Um comentário ajuda no engajamento. Se você puder compartilhar, você vai estar fazendo o suprassumo do auxílio, que é compartilhar, o canal cresce. Aí quando o canal cresce, eu vejo aqui os números, a galera está crescendo. Isso me estimula a produzir cada vez mais material. Valorizem conteúdos educacionais na internet, gente. A educação no nosso Brasil está morrendo. Escutem o que eu estou falando para vocês. E para não deixar ela morrer, só depende de uma pequena ação de vocês. Valorizem os professores de vocês e valorizem os professores que produzem educação aqui na internet, beleza? Vou ficando por aqui contando com seu like, com seu comentário e compartilhamento. E muito em breve eu vejo vocês, já estamos aqui na reta final, para quase fechar a playlist da análise detalhada das questões do Enem de 2022, prova principal. Em breve vem PPL aí, beleza? Abraço a todos, gente. Até a próxima. Valeu!